Fogo Contra Fogo é um remake? Como assim? Olá, eu sou o Alexandre e esse é o canal do Cine Alerta. Um dos filmes mais festejados da carreira do Michael Mann como diretor é Fogo Contra Fogo, sem dúvida alguma. Aliás, é um dos filmes mais festejados da década de 90 e também dentro do gênero policial. Muita gente considera Fogo Contra Fogo um jovem clássico, e com razão. É realmente um filmaço que coloca Robert De Niro e Al Pacino se enfrentando, sem até se encontrar de fato. Eles se encontram apenas em dois momentos do filme, em dois momentos bem decisivos para a trama. E é difícil de imaginar um filme tão influente, um filme tão celebrado, ser, na verdade, um remake. Sim, um remake de uma obra do próprio Michael Mann. O Michael Mann, nos anos 80, estava bastante em alta, principalmente pelo sucesso que ele teve na TV com Miami Vice. Miami Vice é, até hoje, considerado uma das séries mais importantes dos anos 80, que ajudou a definir o que a gente conhece como visual, como estética daquela década. Além de Miami Vice, Mann também se arriscou com uma outra série, também da mesma emissora de Miami Vice, a NBC, que foi Crime Story, uma série que se situava nos anos 60, que mostrava os esforços de uma força-tarefa de Chicago na perseguição de um gangster que havia iniciado negócios em Las Vegas. Uma série bem bacana, nem todo mundo conhece. Ela tentava fazer para os anos 60 o que Miami Vice estava fazendo para os anos 80, com todas as características marcantes do Michael Mann, às vezes com certo sucesso, às vezes nem tanto, e era uma série que o Michael Mann se envolveu bastante. É difícil de encontrar para assistir, mas se um dia você tiver a chance e gostar do trabalho do Mann, eu acho que é uma boa dica conferir. Crime Story. Com essas duas séries em andamento, Crime Story durou 2 temporadas, Miami Vice durou 5, o Mann estava começando também a fazer sucesso no cinema. No começo dos anos 80, ele dirigiu o primeiro filme para as telonas, Profissão Ladrão, filme com James Caan, saudoso James Caan, que nos deixou há pouco tempo, inclusive. Logo depois ele fez um filme de terror, Fortaleza Infernal, que é um filme que ele quase não considera que ele fez, de tanto que o estúdio obrigou ele a mexer no filme, e que, de fato, o resultado eu também acho que, no lugar dele, eu não reconheceria que eu fiz aquele filme. E depois ele levou para o cinema pela primeira vez o Hannibal Lecter no filme Dragão Vermelho ou Caçador de Assassinos. Esse filme tem 2 nomes aqui no Brasil. Quando ele foi lançado, originalmente, ele saiu como Caçador de Assassinos, depois saiu como Dragão Vermelho, por conta, obviamente, do nome original do livro, que era Dragão Vermelho, mas que em inglês o filme foi lançado como Manhunter. No final da década de 80, 1989, Miami Vice estava indo para sua última temporada e a NBC queria colocar mais uma série policial dentro de sua grade. E levando em conta o sucesso de Miami Vice e como Michael Mann se sentia tão confortável em fazer histórias policiais, chamou o Mann para desenvolver uma série policial situada em Los Angeles. E aí a gente volta mais um pouquinho no tempo. Nos anos 70, o Michael Mann teve contato com um policial de Chicago chamado Chuck Adamson, que depois ajudou ele, inclusive, a desenvolver Miami Vice e Crime Story. Conversando com o Chuck Adamson, ele descobriu que esse policial tinha participado nos anos 60 da perseguição a um notório ladrão em Chicago chamado Neil McCauley. E o Michael Mann se interessou pela trama, foi atrás de saber como que toda a perseguição havia acontecido e escreveu um roteiro no final dos anos 70, em 1978, 79, um roteiro com 180 páginas que ele segurou por um tempo ali, porque era realmente um épico de crime, né? Um épico policial. Ele fez O Profissão Ladrão em 1981 e, na sequência, ele reescreveu o roteiro levando em conta o aprendizado que ele teve no processo de criação do Profissão Ladrão. Só que ele não queria dirigir aquele filme, ele não queria dirigir o que seria o Fogo Contra Fogo, porque ele tinha acabado de fazer um filme policial, ele não queria repetir o mesmo tipo de narrativa, o mesmo tipo de trama. Ele até ofereceu o roteiro para o amigo dele, Walter Hill, diretor também bastante influente da década de 70, que acabou não vingando, o projeto não foi para frente. E esse roteiro ficou guardado nas mãos do Mann por muito tempo. Inclusive, algumas cenas desse roteiro ele pegava de vez em quando para colocar em alguma coisa das produções que ele estava fazendo, como por exemplo a própria Crime Story. O 8º episódio da primeira temporada da série tem uma cena envolvendo o detetive, vivido pelo Dennis Farina, que depois é reutilizada no Fogo Contra Fogo, só que aí sendo interpretada pelo Al Pacino. É a cena que o policial entra em casa e a esposa dele tá com o cara lá. O cara tá assistindo televisão, ele pega a TV, briga com ela, fala que o cara pode sentar no sofá dele,
pode comer a comida dele, mas não vai assistir a televisão dele. Ele pega a televisão, leva embora e depois joga a televisão para fora do carro. Mas aí, quando a NBC convidou o Mann para desenvolver essa série policial no final dos anos 80, ele viu a oportunidade perfeita de pegar toda a trama, colocar em Los Angeles e criar uma nova história em cima disso. Foi aí que nasceu LA Takedown, ou como foi chamado no Brasil na época do lançamento em VHS, Os Tiras de Los Angeles. Olha só que nome mais anos 80. Só de falar Os Tiras de Los Angeles, a gente já consegue imaginar um anúncio na Globo falando da exibição desse filme do Corujão, sei lá. Aí o Michael Mann tinha nas mãos um roteiro de 180 páginas, e levando em conta que normalmente uma página de roteiro equivale a 1 minuto, para transformar no piloto de uma série, e pilotos normalmente, quando tinham longa duração, tinham 90 minutos, ou seja, ele precisou cortar pelo menos metade do que estava ali naquele roteiro. Ele pegou o fio condutor, que é a perseguição do policial ao criminoso, e transformou aquilo em um filme, em um longa-metragem, para servir de base como uma série de TV, mostrando a atuação da divisão de roubos e homicídios de Los Angeles. Com uma pré-produção bastante apertada, de apenas 10 dias e 19 dias de gravação, Michael Mann rodou LA Takedown em Los Angeles com um elenco quase desconhecido, o que atrapalhou bastante o relacionamento dele com a NBC depois. Vale dizer que esse período de produção foi muito incomum, principalmente nas obras do Michael Mann. Para você ter uma ideia, Fogo Contra Fogo teve 6 meses só de pré-produção e demorou 117 dias, quer dizer, 3 meses e meio, para ser rodado. Um tempo bastante elevado. Obviamente, a gente está falando de uma produção de Hollywood, de um filme que sua versão final tem quase 3 horas, né? Só que aí ele exibiu o piloto para a NBC e a NBC não ficou nada contente com o ator que ele escalou para viver o policial, que seria depois o protagonista da série. Michael Mann não quis voltar atrás e bater o pé, ele queria aquele ator para fazer o personagem, só que a NBC não. Então, simplesmente, a emissora cancelou o projeto e depois lançou LA Takedown como um filme feito para TV mesmo, que foi lançado em vídeo em vários países, inclusive no Brasil. Existe por aí, em algum lugar, uma cópia em VHS de Os Tiras de Los Angeles. Mas e aí? O filme é bom? Na época, a crítica foi bastante generosa com o filme, destacando os elementos estéticos do Michael Mann, que ele pegou muito como influência do Miami Vice. A crítica gostou muito da atmosfera do filme. A trama também foi bastante elogiada e, de fato, é basicamente o fio condutor de Fogo Contra Fogo. Então, é uma boa história. Só que o filme é feito para TV, o que já coloca ele num patamar a ser fadado ao esquecimento. Pior ainda a situação quando Michael Mann, em 95, resolve entregar Fogo Contra Fogo, um dos melhores filmes da década de 90. Aí, a versão para TV tinha mesmo que ficar relegada à poeira em alguma estante de locadora, né? As críticas feitas a LA Takedown depois do lançamento de Fogo Contra Fogo não exibem nenhum tipo de generosidade, porque era feita a comparação. E aí na comparação não tem como, Fogo Contra Fogo é um filme muito superior, com uma atenção muito grande a detalhes, ao desenvolvimento de personagens e uma trama cheia de ramificações que jamais poderiam ser abordadas em 90 minutos dentro de um piloto de série de TV. Sem falar que o filme ainda contava com a presença de 2 dos melhores atores dos últimos 60 anos. Não tinha como o LA Takedown ter sequer o mínimo destaque. O que muita gente falava na época é que merecia ser visto a nível de comparação, para ver como que um diretor havia amadurecido uma ideia e transformado um filme para TV em algo muito maior, muito mais épico e grandioso. Mas, obviamente, na verdade, ele havia feito o contrário. Ele tinha pego um roteiro que era épico e grandioso e transformado em um pequeno filme feito para TV que serviria de base para uma série. Vendo LA Takedown hoje, eu particularmente gosto muito de ver os elementos do Michael Mann que sempre me atraíram. Ele é um dos meus diretores preferidos, algo que provavelmente, se você está conhecendo o Cine Alerta agora, tem a oportunidade de conferir meus elogios ao Michael Mann quando ele dirigiu o piloto de Tokyo Vice, série do HBO Max, que inclusive finalmente ganhou uma segunda temporada. Tem uma playlist aqui no canal só com as críticas dos episódios de Tokyo Vice. Para quem gosta do Michael Mann, LA Takedown é um prato cheio. A forma como ele usa a trilha sonora para ajudar a contar a trama, sem precisar às vezes de diálogo. A direção nas cenas de ação, que inclusive LA Takedown tem lá a famosa cena de tiroteio que depois ele replica em Fogo Contra Fogo, claro, que com muito mais capacidade técnica. Mas em LA Takedown
ela é muito bem desenvolvida, muito bem dirigida. E mesmo que falte em LA Takedown a mesma ênfase que Fogo Contra Fogo dá aos coadjuvantes da trama, da mesma forma que em Fogo Contra Fogo, o roteiro trabalha o relacionamento do Vincent Hanna em contrapartida com o relacionamento que começa a se formar entre o ladrão, que aqui no filme tem o nome de Patrick McLaren, com uma garota, com a Edie, trazendo esse lado mais humano dos personagens. A atuação do elenco em LA Takedown é de fato um ponto negativo. Os atores são bem canastrões e em momentos que eles precisam demonstrar um sentimento maior, isso não fica muito bem explícito ou não fica muito bem transmitido. O Michael Mann faz o possível na direção de atores, e ele é muito bom em direção de atores, mas existe um limite. E o elenco ali está realmente no limite. Eu entendo perfeitamente a NBC não aceitar o protagonista. Seria realmente difícil de ver uma série toda protagonizada por um ator tão inexpressivo. Mas a série que teria sido gerada a partir de LA Takedown não ficou só no papel, não. De certa forma, ela existe e se chama Robbery Homicide Division e foi exibida entre 2002 e 2003. Só que é uma série que durou apenas metade de uma temporada. Tinha o Tom Sizemore como protagonista, que copiava um pouquinho os trejeitos do Al Pacino no papel do policial e que acabou sendo cancelada por vários motivos, inclusive o próprio Tom Sizemore, que na época foi preso por uso de drogas e que acabou gerando o cancelamento da série. Robbery Homicide Division nunca foi lançado em home video, mas alguns episódios estão disponíveis aí pelo YouTube afora, é só dar uma pesquisada que você consegue encontrar. Ela é muito legal para conferir também os primeiros testes que o Michael Mann começa a fazer com a estética que depois ele passaria a utilizar em todos os seus filmes nos anos 2000, a partir do Colateral. Ela tem toda aquela estética das câmeras digitais de alta definição que trazem um senso de realidade, de realismo muito grande e que o Mann sempre gostou muito e que viu ali no uso dessas câmeras uma oportunidade de trazer algo muito diferenciado nesse sentido em seus filmes. Robbery Homicide Division tem inclusive um episódio que é um remake de um episódio de Miami Vice, coisa que eu acho absurda, que é exatamente um remake, só trocam os personagens. É inimaginável um negócio desse hoje em dia, né? Além disso, um dos episódios de Robbery Homicide Division, ele tem toda uma trama ali que serviu de base para o filme de Miami Vice, que o Michael Mann dirigiu em 2006. Toda a subtrama envolvendo o Crockett no filme, personagem interpretado pelo Colin Farrell, foi tirado diretamente desse episódio de Robbery Homicide Division, inclusive diálogos e momentos que são idênticos. Tem um videozinho que eu fiz há muito tempo, que está aqui no canal, que mostra uma comparação dessas cenas. Vou deixar nos cards aqui em cima, dá uma conferida, é bem legal e passa uma visão de como o Michael Mann parece que tinha um roteiro realmente na cabeça e foi utilizando elementos desse roteiro ao longo de muito tempo. Eu acho que você vai curtir esse vídeo. Fica então como curiosidade LA Takedown, Os Tiras de Los Angeles, a primeira versão de Fogo Contra Fogo. Quem diria, né? Tem gente que fala que remake não dá certo. Olha só, esse deu mais do que certo. Fogo Contra Fogo, clássico absoluto dos anos 90. E você, conhecia LA Takedown, Os Tiras de Los Angeles? Deixa aí embaixo no comentário. Ficou interessado em assistir? Eu não devia dizer isso, mas ele também está disponível no YouTube. É só procurar que você encontra. Aliás, procura também pelos nossos podcasts lá no Spotify. Eu vou deixar os links aqui embaixo, mas se você procurar por Cine Alerta, você também encontra. A gente tem podcast sobre Fogo Contra Fogo e sobre Profissão Ladrão, o primeiro filme do Michael Mann para cinema. E claro, fica também a recomendação para os vídeos de Tokyo Vice, além da recomendação da própria série. E se você gostou desse vídeo e quer ajudar a gente a manter nosso conteúdo no ar, é muito fácil, padrim.com.br/cinealerta. Entra lá, tenho certeza que tem um plano que cabe no seu bolso e que ajuda a gente a manter a produção dos vídeos por aqui e dos podcasts, que, como eu falei, você consegue encontrar lá no Spotify. Você também pode ajudar a gente toda vez que comprar na Amazon. É só acessar a Amazon pelo link que eu sempre deixo aí embaixo na descrição do vídeo. Se você gostou desse conteúdo, gostou dessa curiosidade sobre Fogo Contra Fogo, compartilhe o vídeo para ajudar a gente a continuar crescendo aqui no YouTube. Valeu pela audiência e até a próxima!